dominical, tá? Por ratificar esse aviso final, tá bom? Mas como a gente já tinha citado, mês 29, né? 9, nós vamos comemorar o aniversário da igreja, certo? Pela manhã, como é que vai funcionar? A partir do dia 29, e assim como todo dezembro, nós vamos voltar, pelo menos até o final de dezembro, ter um conselho para reavaliar, continua, se volta, mas a partir do último domingo de novembro até em todo dezembro, está de férias. Como é que vai funcionar? Como era antigamente, certo? Pela manhã EBD, noite culto, certo? Pela manhã EBD, a partir do último domingo de novembro. Então, em novembro, vamos ter uma devocional, vamos seguir para presbítero, certo? E à noite, culto, tá? Com os sacramentos, batismo. Bom, fim do mês. Batismo, Santa Ceia, recebimento de novos membros, tá bom? Sendo eleito, ordenação, caso, posse, presbítero, eleitos, certo? Último do mês, vai ser pela manhã e à noite, aqui, aniversário. E durante todo o mês de dezembro será assim, pela manhã EBD, à noite, culto, bom? Então, tendo isso, nós já temos feito, nós temos, como é até uma ordenação da Constituição, e eu entendo nesse grau bíblico, preparar a igreja para uma eleição. Tá? É uma tradição que eu acho que nenhum deve perder, para sempre estar mostrando que é ser um presbítero, que é ser um diácono, as suas características. Então, o que é que a gente do Conselho disse para a preparação? Convidar o próprio presbítero Marcelo, né? Não seria um cabo eleitoral, porque já foi reeleito no ano passado, né? Ele não está concorrendo, ele não está fazendo um palanque para ele, tá certo? Ou seja, o mandato dele não vai estar vencendo perto agora, então, para você ouvir da boca do presbítero, tá? O que significa ter um presbítero, característica, tá? Então, o presbítero Marcelo será o professor da aula de hoje, e se não conseguir arrematar tudo hoje, já para a próxima também. Bom, então eu vou orar, vou passar a palavra desde já para o... Bom, oremos. Seu Deus bondoso Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por estar conosco. Obrigado por as tuas vitórias se renovam para conosco. Casa, Pai. Ouvir a tua voz, para aprender mais do Senhor, para aprender mais da tua palavra, para cantar louvores a ti, para reconhecer as nossas faltas, glorificar o único, verdadeiro Deus que merece a adoração. Então, Deus, eu quero te pedir, Marcelo, que o Senhor o abençoar como o Senhor sempre o faz aqui no meio, que a porção do grado, o teu Espírito possa ser usado aqui mais uma vez nessa manhã, que o Senhor já prepare os nossos corações para entendermos a tua palavra. Desde já, Senhor, tem misericórdia da nossa igreja, preparativo para a eleição. Presbítero, que o Senhor levante homens sérios, Pai, para administrar bem a igreja a qual o Senhor comprou a preço. Tem misericórdia, portanto, de nós, perdoa, Senhor, as nossas faltas. Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Marcelo. Irmãos, bom dia. Alegria estar aqui. Palavra de Deus, irmãos. Especificamente falando desse
presbiterato bíblico. O pastor Leonardo, para falar um pouco que a Bíblia fala sobre o. E essa é uma reflexão extremamente. Basta ver o peso que nós damos quando olhamos para a escolha de liderança da maneira secular. Você vê, por exemplo, que está em meios aí a eleição de prefeito, Teresina, né, de alguns vereadores. A gente já olha diretamente qual é a consequência que vai ter para a vida da sociedade, para a nossa sociedade. Ontem mesmo, estavam as pessoas na rua, gritando, pulando, né, bravejando também, por conta da eleição dos Estados Unidos, e que a gente via ali era uma expectativa não local, mas expectativa do que vai ser do mundo daqui para frente com a eleição do Biden. Quais são os impactos econômicos, os impactos sociais, os impactos políticos. Mas nós temos a eleição para presbítero no final do mês. Impacto. E acreditem, é muito mais importante a igreja. Ok. Porque como nós vamos ver hoje, é o cuidado para com o reino de Deus. Nós vamos meditar ainda um pouco mais sobre, bem, muito na verdade sobre isso, mas abra comigo inicialmente em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Do 1 ao 5. Nos diz assim a inerrante palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessão de glória. Vamos orar, irmãos. Senhor, nos dá esse entendimento do que significa ser um presbítero, ser um pastor, ser um líder de igreja. Não só para nós que lideramos, mas também para os liderados. Para que os irmãos, as ovelhas que aqui estão, aprendam a importância, o peso que é orar pela sua liderança, escolher bem a sua liderança, andar junto dela, Senhor. Nos dá, ó Deus, o entendimento da Tua palavra sobre esse assunto, que o Senhor tanto valoriza. Ensina pelo Teu Espírito a valorizar também, para que o nome de Cristo e o corpo de Cristo, que é a igreja, cresça saudavelmente, glorificando o Teu nome. Com perdão dos nossos pecados, eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. É interessante, o apóstolo Pedro, ele coloca esse peso da liderança no local certo. Pedro, como vários outros apóstolos, várias outras epístolas, na verdade, do Novo Testamento, está preocupado com a igreja que está sendo perseguida, passando por momentos difíceis. Ser cristão era verdadeiramente desafiador. Ficava, obviamente, perder bens, ter sua família ultrajada, ter seu emprego ultrajado.
significa muitas vezes sofrimento. E ele vinha alertando em cima, por favor, levante seus olhos um pouco mais, a partir do versículo 2, dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, vocês estão sendo provados, vocês estão sendo, muitas vezes, ultrajados pelo nome de Cristo, porque vocês são cristãos. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, está aí no versículo 13, vos alegreis exultando. Vocês estão sendo injuriados, versículo 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E ele vai dizer exatamente, a palavra é de sofrimento, veja aí, versículo 16, mas se sofrer como cristão, versículo 15, não sofra, porém. Então, a palavra é uma igreja que sofre as consequências de ser crente. Dentro desse contexto, para quem que ele vai olhar? Para quem que ele vai exortar agora? Então, ele vai dizer: rogo-vos, pois, ou seja, por conta que a igreja passa por isso, deixa eu rogar a um grupo especial de pessoas. Especial, bote entre aspas. Grupo selecionado de pessoas. A liderança da igreja. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, aqueles que foram separados ali para a liderança da igreja, que há entre vós. Eu, o apóstolo Pedro, que havia pastoreado a igreja de Jerusalém por aproximadamente 30 anos. Eu, presbítero como eles. A igreja está passando por várias dificuldades. Para quem que ela olha na sua dificuldade, para quem ela busca recursos na sua dificuldade, quem é o espelho na sua dificuldade, ou na luta do dia a dia. Vou rogar aos presbíteros da igreja, eu, apóstolo Pedro, presbítero como eles. Ou seja, aqui você já vê nitidamente que o trabalho pastoral e o trabalho presbiteral, eles são o quê? Um trabalho. Os termos são intercambiáveis. Somente depois da reforma, um pouquinho antes, mas consolidado na reforma, houve a separação entre o presbítero que se dedica mais ao ensino, a pregação da palavra, ele se esmera nisso, ele se esforça nisso, é o presbítero docente, é aquele corpo de presbítero que se dedica mais a pastorear, e grave isso que eu vou repetir isso várias vezes, pastorear a igreja de Deus juntamente com o pastor, também se afadigar na área administrativa, de liderança do rebanho, que é o presbítero regente. Mas Pedro diz: eu, apóstolo, que fui pastor da igreja de Jerusalém durante muitos anos, presbítero como vocês, eu quero falar uma coisa para vocês. E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer: testemunho do sofrimento de Cristo, co-participante. Ele vai se identificando como um pastor da igreja, aquele que está diretamente relacionado a quem? Ao Supremo Pastor. Veja só, eu pastor como os outros presbíteros, presbítero como os outros presbíteros, e ligado ao Supremo Pastor, Cristo, eu, co-participante da glória que há de ser revelada, testemunho dos sofrimentos dele. Aí ele vai dizer algumas, ter uma exortação. Depois ele vai começar a trabalhar com antíteses. O presbítero deve ter ou com. Preste atenção comigo, vamos lá. Ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E aqui, irmãos, é muito interessante, porque qual é a visão que nós geralmente temos do corpo presbiteral versus pastor da igreja? É bem diferente, não é verdade? Como é que a gente olha? A gente olha geralmente o seguinte: o pastor é aquele que prega, fala, tal, que cuida das ovelhas, que tal, e a gente pensa na figura pastoral para o pastor. E quando você olha para o presbítero, você olha para o presbítero como? Como aquela pessoa puramente administrativa, né? Aquele cidadão, talvez um pouco mais velho, mais experiente, que vai para a reunião do conselho, que serve a ceia aqui
no domingo, no primeiro domingo do mês. Essa não é a linguagem do Novo Testamento. A linguagem do Novo Testamento, vocês vão ver isso quando nós abordarmos Atos 20 também, é presbíteros, pastorei. Pastorei, banho, confiado a vós. Da maneira explícita, essa é a linguagem do Novo Testamento. Então, o que se espera do presbiterato? É o que se espera pastoral. O primeiro grande tema que eu estou tratando aqui é: você almeja ser presbítero da igreja? Então, existem coisas que você deve ter em você, disposições que você deve ter em você, disposições que você não deve ter. Homens, já que essa é uma liderança masculina, o pastor Leonardo falou isso. Já que essa é uma liderança masculina, homens da Igreja Presbiteriana do Jockey, que almejam um presbiterato, pastorado, a coisa que você deve ter e a coisa que você não deve ter. Nós vamos ver esse ponto com mais profundidade agora. Mas uma das coisas que você tem que ter, a disposição pastoral. A palavra é pastor. Presbítero não está na escala de, como a gente pensa, muitas vezes até por uma herança católica nós temos leigos, diáconos, presbítero, pastor. Nenhum. Isso não existe. O oficialato da igreja biblicamente, constitucionalmente pastor, presbítero, ambos pastoreando a igreja. A primeira e a principal disposição de um candidato a presbítero, qual deve ser? Ele deve estar disposto, inclinado a pastorear. Isso significa o quê? Cuidar da ovelha, alimentar a ovelha, e a principal maneira que ele faz isso é pela pregação da palavra. Estar atento, por exemplo, aos lobos que entram na igreja. Você sabe que eles entram mesmo, trazem falsas doutrinas, falsos costumes, tendem a levar você para um caminho que desagrada a Deus. Os irmãos, orar pelos irmãos, orar pelos enfermos, estar conciliarmente resolvendo questões doutrinárias, disciplinar, exortar, consolar, apacentar, direcionar. Então, irmãos, ter inclinação, é aspirante à presença. Ou você que não é aspirante, a mulher, por exemplo, vai escolher o presbítero. Aquela pessoa tem que ter. Tá? Ela tem que estar internamente, claro que isso é uma coisa muito pessoal, mas tem que ser visível. Mas Pedro continua falando, ele vai dizer, continue comigo, por favor, versículo 2. Ele deve fazer isso não por constrangimento, mas espontaneamente. E essa é uma coisa que às vezes a gente esquece aqui no dia a dia da igreja, quando vai escolher um presbítero. Quer ser presbítero da igreja? Até pensa em pastorear a igreja. Você quer isso? Às vezes você está altamente qualificado, nós vamos ver as qualificações, mas você tem toda a qualificação, dá aula muito bem, já é professor de escola dominical. Você quer? Se a resposta for não, você não deve ser. Mas quantas vezes, nossa posição mas você prega tão bem, você fala tão bem, é uma pessoa, sua família é tão interessante, estruturada, organizada, é uma pessoa de boa reputação,
tem as qualificações, vamos ser presbítero. E a resposta foi, eu quero continuar sendo professor, eu quero continuar servindo de outra maneira, eu me vejo como diácono da igreja. Amém. Diácono da igreja, professor da escola dominical, sirva de outra maneira, mas não seja presbítero. Isso é prescritivo do apóstolo Pedro. Mas de boa. Não por constrangimento, mas, está dizendo, está cravado aí. Ele continua fazendo as antíteses, ele diz, como Deus quer que seja assim. E aí ele fala, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Obviamente, está falando de um cargo de liderança. No cargo de liderança você vai ter mais vontade. As pessoas vão enxergar você como uma liderança da igreja. O que isso implica para você? Candidato ao presbiterato. O que é que a igreja tem que ver nos candidatos? Entenda que aqui Pedro está tratando de aspectos internos, ele está falando diretamente para os presbíteros. Aqui a gente está aplicando para os candidatos, né? Internamente eu penso em ser presbítero, beleza, eu tenho inclinação pastoral. Qual é a minha motivação para isso? Status, exercer uma certa quantidade de poder na igreja, por exemplo. Ter autoridade de ser visto como pregador ou disciplinar. Qual é a tua intenção? Qual a tua motivação? Dinheiro? Provavelmente aqui nós vamos entender isso como o ofício pastoral e presbiteral deve ser de dedicação máxima e muito desgaste mesmo. Eles eram, muitas vezes, remunerados por isso. Aqui nesse período eu até acredito. Eles eram remunerados por isso. A gente era pelo dinheiro. Pela visibilidade. Não por sorte da ganância. Boa? Para o pastoreio. Querer isso. Motivação. Pedro continua dizendo, por favor, continue. Vai dizer lá, versículo 3. Esse é o ponto total. Vai dizer, não como dominadores dos que vos foram, olha a palavra aí, confiados. Antes tornando-vos modelos. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Cargo de liderança pode trazer impressão para o presbítero, para o pastor, oficial da igreja, que as ovelhas não. As ovelhas têm que fazer, de um momento no outro, o que eu quero. Segundo as minhas percepções. Não como dominadores. Que as ovelhas vos foram, o quê? Confiadas. Foram entregues. Por quem? Pelo Supremo Pastor, que é Cristo. Em Atos capítulo 20, Paulo chama os presbíteros de Éfeso, quando ele está se despedindo da cidade, ele chama e diz, olha, atentai por vós, pelo rebanho, Deus foi confiado a vocês, e esse rebanho foi comprado pelo sangue de Cristo. Ou seja, na verdade, o presbítero, aquele que está aqui hoje, que tem essa intenção, que quer ser presbítero, ele tem que querer, está inclinado ao pastorado, com as intenções e motivações certas, ele vai pastorear arduamente, duramente, tenazmente, um rebanho que a princípio não é, mas do Supremo Pastor, comprou esse rebanho com sangue. Nosso Salvador. Qual é a expectativa dele? Glória
palmas, mãozinha no ombro, quando o Supremo Pastor vai acontecer. Glória. Que coroa de glória será essa? Eu não sei. Mas eu sei que se o presbiterato for cuidadoso para a igreja, dias normais ou com tanto sofrimento, é o contexto, não só será um privilégio liderar e pastorear a igreja de Deus, mas o Supremo Pastor será a nossa recompensa. E presbiterato, requisito do pastorado, extremamente abalizado. Tanto pastoral quanto do ponto de vista funcional. O presbítero e o pastor estiver agindo como a Bíblia diz que tem que agir. Mas o ponto é, há uma recompensa. Nosso Senhor, o próprio sangue, a comprar para isso. O que é interessante é colocar exatamente, pode agir como treinador, mas tem que agir como modelo do rebanho. Esse aqui é o. Então, a primeira grande análise que a gente fez aqui, basicamente foi o que é que o presbítero, o pastor, deve ter, o que é que ele deve não ter. E vontade, motivação, não para ser um administrador apenas, mas para o pastoreio, motivações, pastorear como um. O primeiro ponto de corte. Quer ser presbítero? Podemos passar aqui. Quem deixa isso de uma maneira muito delicada é Paulo. Paulo falando uma carta pastoral para Timóteo. Por favor, abra comigo, 1 Timóteo capítulo 3. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ver requisitos para presbiterato. Por favor. 1 Timóteo capítulo 3. Paulo, ele vai falar em dois momentos de uma maneira muito categórica, muito sistemática. Não internamente, basicamente o que a gente falou agora são muitos aspectos internos, né? O candidato deve ter. Agora, o que a gente vai olhar é como o candidato a presbítero ou o presbítero deve ser visto pela igreja. Por favor, irmão. Por favor, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3 vai dizer assim, 1 ao 7. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Vamos começar pegando os versículos aí. Ele vai dizer o seguinte, se alguém aspira, veja só, mais uma vez, a questão da intenção, da motivação, do querer. Você aspira a ser presbítero? Maravilha. Você aspira uma obra, vamos pontuar bem as palavras, uma obra excelente. Ele usa a palavra episcopado, episcopos, superintendente, ou bispo, é outra palavra que é intercambiável com presbítero. Paulo vai fazer isso direto. Então, pastor, presbítero, bispo, termos intercambiáveis no Novo Testamento. Com alguma diferença em 1 Timóteo 5, quando ele vai falar do presbítero que se afadiga na palavra, que é digno de dobrados honorários. Aí a gente entende, inclusive constitucionalmente, que é o pastor docente, o pastor da igreja. Mas os termos são intercambiáveis. Então ele vai dizer, se você aspira ao bispado, ou episcopado, ele vai falar o quê? Excelente obra almeja.
almejando, você está querendo fazer uma obra muito boa. Tem. Mas veja lá, ele vai continuar dizendo, é necessário, portanto, que o bispo, olha aí, ele intercambiável ali com o episcopado, né? Que o bispo seja o quê? Guarda essa palavra, irmãos. Irrepreensível. Vamos eleger presbítero da igreja no final do mês. Uma característica fundamental. Presbítero qualificado. O que é que significa? Ou seja, não basta ele querer, ter inclinação, boa vontade, bem intencionado, esperar a coisa certa. É tudo isso, partindo dele. Mas, pelo, a palavra é essa mesmo. Por favor, deixa o dedinho em 1 Timóteo 3, vá para Tito, capítulo 1. Só para a gente ver o peso dessa expressão e que Paulo leva isso da maneira bem quanto mais. Ele vai dizer assim. Primeiro, Tito, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 5. Vai dizer assim, por esta causa te deixei em Creta, Paulo está falando para Tito, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme eu te prescrevi. Alguém que seja o quê? Irrepreensível. Veja só, ele novamente vai tratar essa palavra, veja que ele vai dizer, aí ele vai dizer algumas coisas que nós vamos ver em Timóteo, você vai deixar marcado Tito. Mas ainda em Tito, versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja o quê? Irrepreensível, ou seja, só em Tito, em 5 versículos, ele fala que o presbítero indispensavelmente seja o quê? Irrepreensível. Ele tem que ter repreensibilidade, dons. É um presbítero qualificado. Quem se qualifica para presbítero é aquele que nós vimos lá em 1 Pedro. Mas o que é um presbítero qualificado? É um presbítero irrepreensível. Fecha algum? Marcelo, repreensibilidade. Volta lá para Timóteo, deixa aí marcadinho em Tito, bota lá a sua marcaçãozinha em Tito, a gente vai voltar para esse texto. Mas basicamente a ideia é a mesma, só vai pontuar algumas coisas aprofundando mais. Volta para Timóteo, que a gente vai abordar em Timóteo. Tá? Ele tem que ser irrepreensível, ou seja, ninguém pode vê-lo e dizer, presbítero Marcelo, o presbítero pastor Leonardo, o presbítero André, o presbítero que elegerá, se for o caso, no último. Ele não pode ser repreendido, digno de repreensão, digno de correção, da maneira tácita, clara, obviamente, também na não visível, em algumas quais, praticamente. E ele vai colocando, veja só, ele vai colocando aqui várias coisas, veja. Seja repreensível, 1 Timóteo 3, versículo 2. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Vai subclassificar, tá, pessoal? Vamos, aí ele vai dizer, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça, corra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do que presbítero deve ser provado, analisado. Palavra de Paulo. É fácil
Para mim, é um espelho. Vamos lá. Ele tem que ser. É interessante. Paulo chama os presbíteros. É interessante abordar, segmentando aqui as características da irrepreensibilidade. Mas que Paulo, quando ele chama os presbíteros lá em Atos capítulo 20, se der tempo nós vamos ler desse texto. Atentai-vos vós pelo rebanho. Interessante, por exemplo, lá ainda em 1 Timóteo, viram a página 4, 1 Timóteo 4, versículo 16. Quando Paulo está exortando o próprio pastor Timóteo, ele vai dizer assim: tem cuidado de ti mesmo da doutrina. Veja, cargo de liderança que você vai exercer, então, um autocuidado. Está na sua vista o tempo. Que áreas, mas vamos lá. Primeiro, na santidade pessoal. Eu vou pegando aqui algumas palavras, pessoal, não vou pegar na sequência não, irmãos, mas vou abordar basicamente todas, mas de uma maneira mais célere, mais assertiva. Ele vai colocar assim: na santidade pessoal, eu classifiquei dessa maneira. Ele tem que ser, por exemplo, tá lá, temperante. Sem excessos. Com domínio próprio. Não cabe, André, ao presbítero, uma pessoa conhecida por não ter domínio próprio. Uma pessoa que não tem controle, por exemplo, da sua língua, do seu tempo, das suas atitudes. Tem uma pessoa explosiva, por exemplo. Ele tem que ser temperante. Fruto do Espírito. Ponto. Domínio próprio tem que ser clara. E ele continua. Sóbrio. E aí entenda como sóbrio, ele até coloca um pouco mais na frente. Não dado ao vinho, eu entendo como um exemplo de sobriedade. O que é que significa ser sóbrio? Significa não ser intoxicado por nada. Não ter a visão torrada, manchada, mascarada. A sua capacidade de julgamento, ela não pode ser o quê? Perdida. Não pode ser perdida. Deixa eu dar uma olhada no tempo. Ele tem que ser sóbrio. Ele não pode estar intoxicado por paixões. A visão claramente a capacidade. Ele vai falar mais, ele vai dizer modesto, e aí entenda como uma pessoa tem um grau de organização, priorização na vida, ou seja, ser modesto é elencar as prioridades, onde elas têm que ser elencadas, não distorcidas. Há um exemplo de priorização. Deve enxergar. Esse é o modelo ideal. E ele vai dizer, ele vai falar mais hospitaleiro também. Presbítero é uma pessoa, o ideal dele é uma pessoa agregadora. Não dada a afastamento. Ele não é uma pessoa. Deve ser. E ele continua a toada forte, falando, ele deve ser não avarento. Ele vai colocar esposa, sua mulher, temperante, só modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento. Lá na frente ele coloca ainda como não avarento. Porque de
E amar a Deus, amar ao dinheiro, ela é muito comum na mente da mente. Também aqui. Qual foi o Cristo deu a Pedro para pastorear? Você me ama? Pedro, você o amor não for maior do que amor ao dinheiro, não há que o presbítero na santidade ele tem que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Mas ele também tem que ter santidade familiar. Veja, ele vai dizer, é o primeiro item que ele coloca, irrepreensível, esposo de uma só mulher. Ele completa lá embaixo dizendo, por favor, versículo 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Então, entenda como marido de uma só mulher, eu entendo isso de uma maneira muito literal mesmo. Até porque, nesse tempo, a tentação para bigamia, poligamia, relações extraconjugais, era absurda, era algo talvez mais comum que hoje. Era mais explícito. Você vê isso, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, e muitas outras expressões em que, literalmente, a recomendação, ou mais do que a recomendação, mandamento, vamos colocar assim, o crente, de uma maneira geral, ele não deve se ater a orgias, a prostituição, ao adultério. Como deve estar a data presbítero ou de um presbítero? A começar, marido, trato seus filhos, é capaz de fazer um paralelo. Será que ele é capaz de governar, que é um dom? Será que é capaz de governar a igreja? E diz Paulo, se ele não governa bem a própria casa, vai governar bem? Paulo coloca um termômetro aqui. Qual o potencial desse presbítero governar bem a casa dele? Olha como ele cuida dos filhos, disciplina os filhos, e ainda estão sob governança. Entenda aqui que estão sobre a custódia do pai. Tito, Paulo ainda vai mais profundo, ele vai dizer que filhos do presbítero devem ser filhos crentes. Não insubordinados. Pessoal, todas essas. Você quer ser esperança, sobriedade, avareza. Olha para a família, esposa de uma só mulher, família consolidada, cria os filhos sob disciplina, não permite isso. E aí ele vai continuar. Há uma santidade, relacionamentos, até abordei um aqui que é hospitaleiro, ele vai dizer, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Ele é, como eu falei, acolhedor, ele é aglutinador, ele é pacificador, presbítero, inimigo de contenda, ele odeia contenda, porque Deus odeia contenda. Não é, está em Tito para complementar, ele não é o quê? Irascível. É tudo aqui. Obviamente, o modelo padrão da identidade, o que dá da liderança.
todos nós falhamos. Liderança, presbítero, pastor, uma área dessa, 1 hora na vida. Deve ser uma marca de tal, presbítero da igreja. Pensa num cara irascível. Pode ter um pontinho aqui que o cabo explode. Tem uma oportunidade de contenda, tô dentro. Bora lá. Jamais. Ele não deve ser falhar nisso. Pode falhar nisso? Óbvio, somos pecadores. Você pode ver em mim, que estou aqui falando isso para vocês, biblicamente falando isso para vocês, você pode ver em mim, às vezes, uma falta de modéstia, alguma perda de sobriedade, uma temperança que falhou, mas isso não deve ser no presbítero Marcelo, no presbítero André, no pastor Leonardo, no próximo presbítero, no presbítero Edson, uma característica. Vai dizer também um ponto interessante, ele vai falar assim, olha lá, ele vai dizer aqui, não seja, versículo 6, neófito, novo convertido, novo na fé. Por quê? Para não suceder que se enterbeça, corra na condenação do diabo. Recém-convertido, ele pode e deve ser um evangelista, ele deve pregar para o colega da faculdade, para o colega da escola, para o familiar que não é crente. Pode e deve ser evangelista, é um ministério dado a todo crente. Mas um novo na fé não pode. Em vez de me converter, quero servir a igreja de Deus, estou empolgado, quero estar do lado do pastor Leonardo, quero visitar as pessoas, orar por elas, estar no conselho, participar da administração da igreja, ter um potencial para isso. Novo na fé. Porque, Paulo diz, há um perigo iminente nisso. Cargo de liderança pode levar você a não pode ser neófito. Isso não assim, a gente geralmente coloca isso como a pessoa tem que ser mais velha, e é interessante que a palavra presbítero ela aponta exatamente para isso, né? Ela quer dizer isso, né? Ancião. Por isso, necessariamente, eu e o pastor Leonardo estaríamos já automaticamente desclassificados, né? Ou desqualificados, né? Mas a ideia aqui é seja de pode ser neófito. Já correu certo tempo, está ser tentado, para diminuir o ritmo, para ouvir heresia, para tombar algumas vezes. Como ele reagiu a isso? O neófito passou por todas as etapas de provação. Uma pessoa da fé pode, certo? Ela passou por, reagiu por, teve as características, aí qualificado moralmente. Falar, mas estão para a gente ver de requisitos para isso. Deus valoriza o nome. Nós queremos ter representado
dados, sérios, prometidos, moralmente corretos. O nome da nossa cidade, nosso país. Se a liderança é a primeira em que o evangelho é dado como testemunho do nome. Aliás, por que a igreja de Deus sofre tanto hoje? Problema de imagem. A linguagem do pra quê? Corroedor pior da imagem, nome de Cristo. Não viver a verdade, a santidade. O presbítero não bate no ombro. Aí você fala bem, você bora, cara, vamos lá. Não é isso. É pegar o seu melhor amigo e dizer, vamos lá, rapaz, você está do meu lado lá do conselho, vamos para cima. Confiar num rebanho comprado por nome do evangelho para a qual a liderança é de Deus. Presbítero, essas qualificações morais, vou falar aqui bem rápido, eu só tenho 5. Alguém me apontou 5 minutos aí? Eu não consigo enxergar, viu, João? Mas ele tem que ter também o quê? Próxima aula, se Deus permitir, eu ou o pastor Leonardo termina a próxima aula aqui sobre essas questões do presbiterato. Mas nós estamos caminhando já para o fim de um raciocínio. E também tem. Você olha, por exemplo, o que é requerido no diaconato, é parecido, porque tem um líder. Então, também tem que ser visto nele, está na posição de liderança, é visto o quê? Esse checklist todinho aí. Nada. Mas há uma característica que o presbítero tem que ter, além do requisito moral, que é alguns dons. Um especificamente, Paulo pega na veia aí. Vamos lá? Ele diz assim, ó, aí no versículo, não dá ouvindo, violento, porém acordado, como vai para casa. Versículo 2 ainda, apto para ensinar. Veja, é até lógico isso, tá? É lógico isso. Lá em Atos, capítulo 6, versículo 3, a igreja ia crescendo, as demandas, como por exemplo, servir às mesas, ia crescendo, porque as pessoas iam se convertendo, a gente viu isso lá em Atos, em algum momento, de que esse crescimento foi em progressão geométrica, cresceu muito, e o presbítero, o pastor, ele começou a se desvirtuar daquilo que era a função. Pastoreio direto, ele se dá muito, pode muito. E aí, escolheu 7 homens capazes do Espírito para o diaconato, embora a palavra diácono não apareça, mas ali para o serviço do diaconato, deixando o presbiterato focado no hino, dá o texto, na oração. Porque afadigará no
parte, não só isso, mas é uma parte fundamental. Aqui que a palavra de Deus para a santidade é evangelho. Presbítero. Ele também governa bem como algum dom de liderança. Agir como, entre aspas, um presidente, ou seja, preside algo. É isso da maneira mais excelente. Pode até se chamar da maneira geral, habitual, mas ele preside. Administrar parte com essa habilidade. Para isso. Presbiteral. Presbítero. Várias qualificações. Mas essencialmente, volto para o ponto para terminar, o papel que ele vai exercer. Conhecer o rebanho, orar por ele, levar a palavra, avaliar as necessidades, alimentá-lo, direcioná-lo ao caminho certo, preocupar com ele, estar com ele, oriá-los da maneira mais prática que você pode pensar, é a função. Assim, que nós, mas nós seremos. Isaías colocou. Isaías. Aquele que o colocado para os cachorros. Lobos sempre aí. Às vezes não. Eventualmente ele não pegará esse microfone. Pegar, pastor, não vai permitir. Acesso à internet. Gente para lhe devorar lá. Para lhe apresentar. É nosso papel pastorear como atalaias cegos, não como capítulo pastores mercenários. Também como ele, mas como aquele pastor que nosso capaz de dar vida. Para mim, é candidato que vira. Qual é o papel da igreja? Você e eu temos orado pelos
apenas agora, presbítero Marcelo, para falar sobre o presbiterato bíblico. Ah, é verdade, existe. Ah, é verdade. Esse é um exemplo para o bem do rebanho. Supremo pastor para o rebanho. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo espelho que o Senhor desafiador e nós olhamos a nossa própria vida. Olho para a minha própria falho em tantas características da sustentar aos próximos daqui em diante. Se o Senhor nosso próprio Cristo Jesus, no Senhor Cristo Jesus, todo tempo, em todo momento, a todas as características. Ó Deus, faz olhar mais para Cristo. E essa é a tarefa de todo crente, mas nós, liderança da igreja, escolhidos por Ti mesmo, vocacionados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, tem misericórdia de nós. É a Tua igreja, ó Deus, cai em consciência de orar por nós, a oração da igreja. Senhor, a necessidade de levantarmos livres. E ame ao Senhor mais do que tudo. Tem inclinação ao pastoreio. Misericórdia de mim. Misericórdia dos oficiais dessa igreja, diáconos dessa igreja, da liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil, da liderança, Senhor, estabelecida, liderança da igreja que fala no Teu nome, é dispenseiro, mordomo do Senhor. Misericórdia de nós. Daqui da igreja, haja uma força. Às vezes nós terceirizamos para o Estado, próximo presidente dos Estados Unidos. Nos ensina, Senhor, mais e mais. Amar o Senhor. E amar o Senhor amando a igreja, o Teu, que é guiado e direcionado por Ti mesmo, dando a Tua liderança. Perdoa tantas vezes falharmos nisso. Nos ajuda no nome de Jesus. Nos dá agora o restante domingo da Tua presença, nos abençoa no culto. E agora se hará. Jesus. Amém, Senhor.